Vamos então entrar na nossa pastinha Python e abrir uma nova pasta para a gente guardar essa aula que a gente vai fazer agora. Então vamos escrever aqui, ó, aula 06, e essa daqui são estruturas de condição, ok? Estruturas de condição é o que a gente vai trabalhar hoje. Bora lá, abrir o nosso idle, novo arquivo, new file, já vamos salvar, file, salvar como. Então, dentro do ambiente de trabalho, projetos Python, aula 6, e aqui vamos colocar condicionais, tudo minúsculo, né? Condicionais. Muito bem. Bom, vamos fazer aquilo lá que a gente já sabe. A gente vai pegar um input para pegar a idade do usuário. Então, vou pegar aqui uma variável chamada idade. Nós vamos trabalhar com input novamente. E nós vamos pedir aqui a idade do cidadão, né? Digite a sua idade. Digite sua idade. 2 pontos, um espacinho. Tudo isso aqui a gente sabe que é a idade, né? A idade a gente recebe um valor inteiro, porque não existe, quantos anos você tem? Eu tenho 14,9. Não existe isso, né? Eu tenho 55,4. Então a idade sempre para valores inteiros. Pedimos a idade, transformamos para inteiro e ela está aqui. Bom, se a gente mandar printar aqui o que tem dentro da variável idade, rodar esse código. Então vamos lá, digite a sua idade, eu vou colocar aqui 33. Beleza? Printou aí o que tem dentro da variável idade. Muito bem. Agora, então, a gente vai trabalhar com condicionais. Deixa eu só escrever aqui em cima, porque isso aqui vai virar um documento, né? Para a gente guardar. Então, vou colocar aqui, ó, estruturas condicionais. Muito bem. Primeiro que a gente vai ver é o se, né? Se a idade, né? Se a idade for maior ou igual a 18, eu quero que faça alguma coisa, né? Bom, esse se aqui dentro da linguagem Python, em inglês a gente coloca como if. Então é exatamente o que eu vou fazer lá em cima. If, né? Se o que tem dentro da variável idade for maior ou igual a 18, 2 pontos, e dá um enter. Quando a gente dá um enter, olha o que aconteceu. Ele pegou e criou um espaço aqui, ó. E o cursor está piscando bem aqui, ó. Tá vendo? Então, toda vez que a gente coloca 2 pontos aqui, ó, olha lá para onde o cursor vai. Isso aqui é chamado de indentação, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Indentação. A indentação, ela é igual a 4 espaços ou um tab. Vou tirar isso daqui. Vou colocar assim, ó. Então, vamos entender aqui. Então, se eu colar o meu cursor aqui, ó, bem na lateral e der 4 espaços, 1, 2, 3, 4. Eu fiz uma indentação de 4 espaços. Mas se eu também apertar a tecla Tab, que é aquelas duas setinhas para um lado e para o outro, do lado esquerdo, em cima do Caps Lock, do lado da letra Q. Então, se você apertar, ela também já dá 4 espaços de uma vez só, tá? Isso aqui é indentação. O que significa isso? O Python, ele trabalha com essa estrutura de indentação. Significa que tudo que está aqui dentro, indentado, pertence a esse if aqui. Primeiro vamos entender o if e depois a gente vê a indentação. Bom, eu coloquei aqui, ó, uma condição. Se o quê? A idade que a gente recebeu, se ela é maior ou igual a 18 anos. Isso aqui é uma condição, tá? Isso aqui é uma condição. Então, vou colocar essa condição aqui. Lembra lá nas últimas aulas que a gente fez? Né? Então, vamos supor que a gente colocou 20 aqui dentro da idade. Então, ele está verificando isso aqui, ó.
20 é maior ou é igual a 18? 20 é maior do que 18. Então, essa condição aqui, ela vai dar true. Ele sempre vai verificar se uma condição aqui, se essa condição é igual a true, tá? É isso que está fazendo por debaixo dos panos quando a gente compara alguma coisa, né? Então, se a gente tem uma condição dentro do nosso programa, ele sempre vai verificar se essa condição ela é verdadeira, se ela é igual a true. É isso que ele está fazendo aqui, ok? Ele já verifica se é igual a true, então eu não preciso deixar assim, mas se rodar desse jeito ele vai funcionar. Ele vai verificar, olha, 20 é maior do que 18, essa condição aqui deu true? Deu. True é igual a true? Sim. Então ele faz aqui. Ele já verifica se é igual a true, então eu não preciso colocar isso aqui, ó. Ok? Muito bem. E também não precisa colocar isso dentro de parênteses. Ele já vai verificar se o 20 é maior do que 18. Bom, se essa condição aqui der true, der verdade, então ele vai entrar dentro desse espaço aqui, tudo que tiver indentado aqui dentro, ele vai fazer. Então, por exemplo, eu vou colocar isso aqui, ó, colei junto aqui. Para mim, para o Python entender que isso aqui pertence ao if, então eu aperto o tab aqui, ou então eu dou 4 espaços. Agora sim, tudo está dentro do if, da estrutura if, ó. Eu espero que vocês estejam entendendo essa parte, hein? Se a idade for maior ou se ela for igual a 18. Bom, deu true essa condição aqui? Deu true? Deu. Então, nesse caso, você vai fazer tudo que está indentado aqui para dentro, tá? Bom, por enquanto a gente só está printando a própria idade. Então, eu vou colocar a idade aqui, ó. Idade, tá? Então, eu vou receber uma idade do tipo inteiro e vou comparar com outro número inteiro. Olha, a idade é maior ou ela é igual a 18? Sim, então entra aqui dentro e faz isso aqui, ó, printa a própria idade. Vamos fazer um format que vai ficar muito mais bonitinho, né? Então vou colocar aqui ó, um format, a gente já fez isso, e vou colocar aqui, ó, você, colocar aqui, ó, você já é um adulto. Sua idade é, abre as chaves e coloca a variável aqui dentro. Lembra do format? Vamos usar. Vamos usar do que a gente está aprendendo para a gente sempre ir lembrando do que a gente já está aprendendo, tá? Então, você já é um adulto, vai me mandar uma mensagem com um format. Eu vou colocar a variável idade dentro das chaves aqui, né? E ele vai receber aqui. Idade é maior do que 18? Entra aqui e faz isso. Se essa condição der true, ele vai executar esse código aqui. Vamos ver. Digite a sua idade. 18. Ele vai comparar. 18 é maior do que 18? Não. 18 é igual a 18? Ah, não. Então deu true. Então entra lá e manda mensagem. Você já é um adulto. Sua idade é o que tem na variável idade. Beleza? Agora, eu vou fazer essa condição dar falso. Então, eu vou colocar uma idade aqui que é menor do que 18. Vou colocar 17. 17 é maior do que 18? Não. 17 é igual a 18? Também não. Então, vai dar falso. Então, ele não vai executar esse código aqui. Ele vai passar direto. Vamos ver. Uma idade que é menor do que 18. Qualquer uma. Vou colocar aqui 16. Então, perceba que ele não executou nada. Agora, ele está pedindo mais código aqui, ó. Mais comando. Então, eu estou verificando uma condição. Olha, essa condição é verdade? Se ela é verdade, então entra aqui dentro e faz o que tem que fazer. Aqui podia ser vários códigos, tá? Então, eu vou colocar vários prints aqui, ó. Vou printar aqui, ó. Belezinha. Beleza. Aí eu tenho outros códigos aqui, ó. Nesse caso aqui, eu novamente vou, sei lá, vou deixar só 2 prints, tá? Então, se for maior do que 18, ele vai fazer esse print. Aqui também está identado, ó, para dentro, então ele também vai fazer esse print aqui. Então vamos ver. Maior do que 18, ele faz os 2 prints. Beleza? Fez o print e fez o outro aqui. Muito bem. Agora eu vou colocar um novo print aqui fora para verificar quando eu encerro o meu programa. Então vou colocar uma mensagem aqui, ó. Fim do programa.
Agora, o que vai acontecer? Então, a gente vai receber a idade, ele vai comparar se a idade é maior ou igual a 18. Se não for, ele não vai fazer nada daqui. Aí ele vai vir para a próxima linha. Perceba que isso aqui não está indentado para dentro do if, está para fora. Então, por mais que ele não faça isso daqui, ele vai vir para a próxima linha, que é essa daqui, ó. Então ele vai executar essa daqui, correto? Ele não vai executar essas que está aqui dentro porque essas duas pertencem a ele, pertencem ao if. Mas essa não pertence a if, então ele vai fazer de qualquer jeito, dando true ou false, ele vai receber o fim do programa. Então vamos começar ali com a idade maior do que 18. 88 é maior do que 18? É. Faz os dois print, saiu da estrutura if, caiu no fim do programa, ok? Só vou pular uma linha aqui para ficar mais bonitinho, barra N. Agora eu vou fazer menor do que 18, então ele não vai fazer esses dois, mas vai fazer o de baixo de qualquer jeito. Menor do que 18, 1 aninho de idade. Beleza, não executou os dois que está dentro do if, mas esse último print ele foi obrigado, né, a executar. Muito bem. Aí, essa é o primeiro caminho, né, da CNH aqui, ó. É maior do que 18? É. Então a gente pode colocar aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, vou colocar aqui, ó. Você já pode tirar CNH. Vamos fazer o mesmo esquema lá que a gente fez nos slides. Você já pode ter a CNH, que é a habilitação, né? Vou colocar habilitação. Habilitação. Ok? Muito bem. Continua a mesma coisa, eu só mudei o print. Eu vou tirar esse format aqui que eu não preciso. Idade é maior do que 18? É. Então entra aqui dentro, você já pode tirar a habilitação. E se não for? E se a idade for menor? Né? Então eu quero verificar se a idade for maior do que 18, eu quero fazer isso. Só que se a idade não for maior do que 18, eu quero fazer uma outra coisa, né? Então a gente vai fazer a estrutura do ônibus lá. Como é que a gente fala o se não? É o else, tá? Se essa condição for verdadeira, entra aqui e faz isso daqui. Se não, opa, então já tenho aqui, ó. Se é o if. Se não, else. Vou colocar entre parênteses aqui, porque vai ficar bonitinho, né? Pra gente entender. Ok? Então, se não, a gente usa else, se não. E o else, ele não tem uma condição. O else, ele pertence ao if, tá? Então, se essa condição aqui der verdadeira, ele faz isso daqui. Se der falso, se não der verdadeiro, ou seja, se der falso, então ele vai executar o else de qualquer jeito. Então, nesse caso aqui, print, vai ter que andar de ônibus ainda, né? Vou colocar aqui, ó. Você já pode tirar a habilitação. Você tem que andar de ônibus. Ônibus até ter CNH. Ok? Bom. Então vamos ver o que acontece aqui. Idade é maior do que 18? Sim, 54. Você já pode ter habilitação. Fim do programa. O print lá ele fez de qualquer jeito, tá? Esse último print aqui ele está fazendo de qualquer jeito, independente da estrutura if. Agora vamos colocar uma idade menor do que 18, para dar falso isso daqui, ó. Menor do que 18, colocar aqui 12. 12. Você tem que andar de ônibus até ter uma CNH. E o outro print fez de qualquer jeito. Então agora a gente tem uma estrutura de condição, né? A gente pode decidir se ele vai seguir um caminho ou se ele vai seguir um outro caminho, ok? Aí, além desse if e else, a gente pode também implementar uma nova condição entre os dois. Então a gente pode colocar um novo caminho aqui, que é o elif, por outro lado. Então depois do if, a gente tem aqui o por outro lado, que é o elif, que é uma mistura do else, se não, com o if de cima, elif. Significa, assim a gente vai entender como por outro lado,
tá? Esse, por outro lado, também é uma nova condição. Então, nós vamos verificar aqui uma nova condição, ó. Olha, a idade é maior do que 18? É. Então, você vai fazer isso daqui. Vai ignorar o elif e vai ignorar o else, tá? Ah, não, deu falso. A idade não é maior do que 18. Então, eu vou verificar uma nova condição. Ó, então, verifique, então, se a idade é maior ou é igual a 15. Ok? Se for, print. Vou colocar aqui, você está quase na idade de tirar a sua CNH, ok? Que é a sua habilitação. Vamos lá. Se a idade é maior do que 18, ele entra aqui. Ah, não, deu falso essa condição. Então, ele vai testar a próxima, que é o elif. Olha, tá, ele não é maior do que 18. Mas a idade pelo menos é maior ou igual a 15? Se for, então ele executa esse print que está dentro do elif, ó, identado aqui, ó. E ignora o else. Então, ele executa esse daqui. Se essa der falso, essa também der falso, então as duas deu falso, nesse caso sempre cai no else, tá? Então nós temos uma outra estrutura aqui, que é o elif. Vamos rodar esse código. Maior do que 18, 75. Você já pode tirar a habilitação, já é adulto, né? Bom, não é maior do que 18, mas é maior do que 15. Então vou colocar aqui 16. 16 é maior do que 18? Vamos lá verificar. 16 é maior ou igual a 18? Não. 16 é maior ou igual a 15? Sim. Então, ele tem que entrar nesse print aqui, ó. Então, vamos dar um Enter. Ó, você está quase na idade de tirar CNH. Então, ele caiu no segundo, no elif. Ok? Então, vamos ser agora menor do que 18 e também menor do que 15. Ele vai de cima para baixo comparando. Eu vou colocar aqui 5. É menor do que 18 e menor do que 15. Você tem que andar de ônibus até ter CNH, né? É uma criança, na verdade, né? Eu vou mudar esses prints aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Você já... Vou colocar se é adulto ou não. Você já é adulto. Esse é 15 aqui, ó. Vou colocar aqui. Você é adolescente. E esse aqui, se não, né? Se não for adulto nem adolescente, você é uma criança. Vou colocar criança aqui, tá? Eu vou colocar só assim. Se é uma criança. Vamos colocar mais um elif. Então agora, olha só que legal. A gente tem o if e tem o elif. Dentro dessa estrutura entre o if e o else, a gente pode colocar quantos elifs a gente quiser. Então a gente pode vir a todo momento testando, ó. Então vamos testar uma outra coisa, ó. Idade é maior ou igual a 18? Não. A idade é maior, ele vem para aqui para o próximo. A idade é maior do que 15? Também não. Olha, a idade é maior ou é igual a... Vou colocar aqui uns 11 anos, tá? Idade é maior ou igual a 15? Ah, é maior, maior ou igual a 11, né? Então, nesse caso, é um pré-adolescente. Eu vou colocar aqui, ó. Você é um pré-adolescente. Olha só que legal. Olha o tamanho dessa estrutura. Maior do que 18 é um adulto. Ah, não caiu nessa, então ele vai tentar essa daqui, ó. É maior do que 15? Se for, ele vai colocar é adolescente. Ah, também deu falso. Tá, a idade que recebeu é maior do que 11? Pelo menos? Ah, é maior do que 11. Tá, então você é um pré-adolescente, tá? Se não cair em nenhuma dessa, ele vem pro else aqui. Aí vocês devem estar pensando, pode estar pensando assim, olha, se eu colocar 20 aqui, 20 é maior do que 15. E também 20 também é 11. Por que não cai aqui? Porque essa estrutura pertence ao if, galera. Então, se o if der verdade, tudo isso aqui é ignorado. Ele não vai fazer mais. Ah, não, deu falso, ele vai testar esse daqui. Esse daqui deu verdadeiro? Deu. Então, ele faz ele e ignora o resto aqui. Também deu falso, então ele vai testar esse. Deu verdade? Faz isso. Se não, se fizer esse daqui, ele ignora o else. Se todos esses daqui der falso, então aí sim, nesse caso, ele executa isso aqui como o último homem da fronteira lá. Se todos eles der falso, então olha, então
Tudo deu falso. Faz isso aqui então, só para não ficar em branco. Tá? Então agora a gente vai testar aqui, porque eu quero testar uma outra coisa com vocês aqui. Então vamos testar esses daí. Maior do que 18. Colocar 34. Você já é adulto. Beleza, caiu no primeiro if. Vamos aqui agora. Menor do que 18, só que tem que ser maior do que 15. Vou colocar 17. Tem que cair no segundo ali, 17. 17. Você já é adolescente. Perceba que ele está ignorando os outros, ó. É menor do que 18, então foi para o próximo if, né? O elif. Você já é adolescente. Agora aqui, ó. A idade tem que ser menor do que 15, mas a idade tem que ser maior ou igual a 11. Então vou colocar 12. Ela vai cair aqui, ó. 12 é maior ou igual a 18? Não. 12 é maior do que 15? Não. 12 é maior do que 11? Sim. Então ele tem que colocar aqui, ó. Você é adolescente. Vamos ver com 12. 12. Opa, você já é um pré-adolescente. Caiu lá naquela condição, né? Você já é um pré-adolescente. Então vamos colocar a idade menor do que 11, né? Para ele cair no else aí. Ele vai ignorar todos aqueles lá e vai cair no else. Idade 8. Você é uma criança. Ignorou todos aqueles primeiro e caiu no else. Nenhum desses aqui deu verdade, ó. Muito bem. Entendemos essa parte aqui. O if, ele pode trabalhar um if e um elif, tá? Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lembra para ignorar um texto inteiro, né? Eu posso fazer assim, ó. Testar uma condição. Se der verdadeiro. Se não der verdadeiro, ele vem tentar aqui. Se essa daqui for verdadeira, ele faz isso. Se nenhuma das duas for verdadeira, então ele não vai fazer nada. Eu posso fazer isso aqui. Tá? Eu não preciso de um else. Eu sempre preciso de um if. Sempre começa com if. Aí eu posso adicionando elifs. E por último um else. Tá? Então eu posso colocar um if e um elif. Como eu posso colocar um if e se não der verdadeiro, faço isso aqui de qualquer jeito, com um else, ok? Com elif, se der verdadeiro um desses dois, ele faz. Se não der verdadeiro nenhum dos dois, ele não vai fazer nada, nem não vai printar nada. Então eu posso fazer isso, tá? Aqui dentro, ele só pode ter um if no começo e um else no final. Não posso usar dois elses, tá? Ele vai me dar um erro. Então sempre o else é o último homem do if. E o if eu só posso ter um. Porque se eu colocar um outro if aqui, ó, colocar aqui, se, por exemplo, a idade foi igual a 200. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Se a idade foi igual a 200, print, aqui ó, dinossauro, tá? O que aconteceu aqui? Esse if agora ele está sozinho, ó. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai printar que é um adulto. Agora, esse if aqui, agora nós temos um outro if. De certa forma, esse elif, esse else agora pertence a esse if aqui, ó. Tá? Não pertence mais esse, pertence a essa estrutura aqui agora, ó. Lembra que essa estrutura de condição sempre começa no if. Então, como eu tenho um outro if aqui, agora está começando uma nova estrutura. Não pode esquecer, hein? Muito bem. Entendemos essa parte? Treina, assiste esse vídeo de novo, se for preciso, tá? Entende essa parte aqui, que é muito importante, porque isso aqui a gente usa em tudo. Toda programação que você for fazer daqui para frente, vai usar isso daqui, ok? Muito bem. Eu posso colocar um if dentro do outro. Então, vou tirar tudo isso aqui para a gente não se confundir, tá? Então, eu vou usar agora um if dentro de outro if. O que eu vou fazer? Olha, se... Aliás, eu vou deixar do jeito que está. Só vou dar um espaço aqui para vocês entenderem. Bom, olha só. A idade, ela é maior do que 18, tá? Então, vou printar aqui, ó. Você já é um adulto. Muito bem, ele vai entrar dentro dessa condição. Se der verdade, vai printar que já é um adulto. Só que aqui dentro, eu precisaria verificar se essa pessoa, além de ser um adulto, se ela é um idoso. Então, como é que eu faria? Então, aqui dentro, se aí, por exemplo, a idade é 65. Olha, 65 é maior do que 18? É. Então, você já é um adulto. Aqui dentro, eu posso verificar se a idade ela é maior ou igual a 60.
Se a idade for maior ou igual a 60, eu quero que printe também que você é um idoso. Então aqui, ó, você é um idoso, ok? Olha só que legal. Isso aqui se chama estrutura. Isso aqui se chama estrutura aninhada. Aninhada, de ninho de passarinho, tá? Vou colocar aqui, ó, ninho. Então, essa estrutura aninhada, essa estrutura está dentro desse ninho aqui. Estrutura aninhada, ok? São estruturas if dentro de if, ok? Muito bem. Vou colocar um parênteses aqui. Isso aqui vai servir para documento, né? Para a gente estudar. Muito bem. Então, olha só que legal. Então, eu vou colocar uma idade de 35. 35 é maior do que 18? Sim. Então, ele vai entrar aqui dentro. Olha, printa que você é um adulto. Tudo bem. Agora, ele tem uma nova condição aqui dentro desse if. Então, ele continua executando os códigos que estão dentro do if. Aqui também está dentro do if, ó. O que tem dentro desse if? Mais um if. Então, aqui dentro, novamente, ele vai verificar. Olha, 35 é maior do que 60? Não. Então, nesse caso, não vai executar esse if aqui. Ok? Agora, vamos colocar uma idade que ele seja idoso. 65 é maior do que 18? É. Então, entra aqui dentro, printa que você é um adulto e verifica. Olha, 65 é maior do que 60? Também é. Então, também entra aqui e também printa que você é um idoso. Ok? Vamos verificar, então, essa parte do 65, esse outro if? Então, idade, 65 anos. Olha lá, você já é um adulto. Aí ele verificou, 65 é maior do que 60? É. Então, também é um idoso. Ok? Muito bem, olha só que legal. Então, nós conseguimos... Aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar quantos ifs eu quisesse. Incluindo aqui, eu posso montar uma estrutura de elif. Idade é maior do que 60? É. Então, eu posso colocar aqui, ó. Se a idade for maior do que 60, printa isso daqui, né? Por outro lado, se a idade for menor... Se a idade for menor do que 60, então print aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se a idade for maior do que 50 aqui. Se a idade for maior do que 50, print já é quase idoso. Olha só que legal. Colocar 62 anos. 62 é maior do que 18? É, já é um adulto. 62 é maior do que 60? É, você é um idoso. E ignora esse elif aqui, tá? Vamos colocar 48. 48 é maior do que 18? É adulto. 48 é maior do que 60? Não, não vai executar esse daqui. 48 eu coloquei 48, né? Vou colocar maior do que 50 aqui, vou colocar 55. 55 é maior do que 18? É. 55 é maior do que 60? Não, então não vai executar esse daqui. 55 é maior do que 50? É, então vai executar esse elif aqui, ok? Como ele já entrou nessa estrutura if aqui em cima, então todas essas também serão ignoradas, tá? Ele entrou dentro dessa daqui, essas aqui já ignorou. Aí ele vai testando aqui dentro, olha, se for essa, printa isso. Por outro lado, se for essa, printa isso daqui, ok? Então agora eu vou colocar 55 para a gente testar. 55. Você já é um adulto, já é quase um idoso, né? Então ele caiu aqui, ó. 55 é maior do que 18, já é adulto, printou isso. 55 é maior do que 60? Não. 55 é maior do que 50? Sim. Ah, então printa que já é quase idoso, tá? Então, galera, a gente consegue fazer isso, colocar if dentro de if, elif aqui dentro dos ifs, né? If aqui dentro, aninhado aqui dentro, ó, montar a nossa própria estrutura dentro desse outro if, e a imaginação, né? Imaginação
É tudo aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido essas condições aqui e até o próximo videozinho aí.